Fala galera, Felipe Vieira aqui, Dev Front-End Senior com mais de 15 anos de experiência na área, tá? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo mais explicativo, tá? Não vai ser muito longo. Muita gente vem me perguntando como a gente faz para trazer a parte ali que a gente gera no Bolt, tá? Trazer para dentro do computador e poder ficar alterando e tudo mais. Eu tenho uma playlist que a gente está fazendo no aplicativo do zero, tá? Lá também tá explicado isso, mas como faz parte de uma playlist, o pessoal acaba não encontrando, então eu decidi fazer um vídeo específico sobre Git, tá? Para ensinar para vocês como que a gente trabalha com Git assim que a gente finaliza o nosso sisteminha ali no Bolt, no Lovable e etc, tá? O porquê? Esses sistemas que a gente gera, principalmente essas ferramentas de geração de código, né? Tanto Bolt, o Lovable é um pouquinho diferente, tá? Mas V0, o Bolt e tantos outros, o foco é muito mais a carinha ali, o front-end. A integração com o back-end, ele peca um pouco, tá? Apesar do Bolt agora ter entregado o Supabase ali, tá? Com exceção do Lovable, o Lovable tem uma integração com back-end um pouco melhor, tá? Mas ele faz muita coisa por debaixo dos panos e depois para você poder escalar isso e alterar é uma coisa que fica bem difícil porque você não entende o que ele está fazendo, tá? Então, o que eu recomendo? Recomendo vocês iniciarem um projeto de vocês dentro dessas ferramentas, principalmente terminar todas as telas que vocês queiram, né? Todas as funcionalidades ali a nível de front-end, baixar esse cara no computador de vocês e usar o Cursor ou o Windsurf aí para estar terminando e fazendo integração com o back-end de vocês, tá? E para a gente fazer isso e para depois a gente fazer o deploy automatizado no nosso VPS ali para servir para todo mundo poder utilizar, né, nossos clientes, a gente precisa usar um versionador, né? O mundo inteiro usa o Git, né? E é esse cara que eu vou estar ensinando para vocês hoje, tá? É bem simples, na verdade, tá? Eu vou ensinar os comandos básicos, tá? A gente vai acessar o site do Git, tá? É esse cara aqui. A gente vai fazer o download dele, aí depende de o que vocês estão usando aí, se é o Windows, Mac ou Linux, tá? Vocês escolham aí, façam o download. É o simples, tá? Avançar, avançar, avançar. Deixa tudo selecionado ali como ele tá no básico. Concluir e instalou, tá? Instalou, vocês podem abrir o CMD de vocês, que é o prompt de comando, tá? E vocês podem digitar aí, ó, Git, só Git. E ele vai trazer para vocês tudo que vocês podem fazer via linha de comando com o Git, tá? Então, legal, o Git está instalado, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai também abrir o Cursor. Aqui tá o Cursor, na verdade, tá? Que é uma app que eu estava fazendo, tá? Eu vou abrir aqui outra para a gente dar uma olhada. Na verdade, eu vou fazer melhor. A gente vai vir aqui, tá? E a gente vai ir no Bolt. E a gente vai fazer alguma coisa para a gente poder fazer o fluxo inteiro. Então a gente fez o download, a gente fez a instalação do Git, tá tudo ok, tá instalado no nosso PC. A gente verificou que ele tá instalado, daí a gente vai vir aqui no Bolt. Eu vou abrir um que eu já tinha feito, ou crio um do zero, não tem problema. Vamos abrir, para não gastar token, né? $20 com o nosso real aí a 6,15 tá difícil. Aqui, vamos pegar esse cara aqui. Beleza. Tem 10 milhões de token por dia. Eu acho que esse cara já tem uma carinha pré-definida, tá? Esse ainda não é a versão final desse cara aqui. Esse é um cara que eu tô fazendo para entregar ali na parte dos inscritos, tá? Porque agora nosso canal vai ter uma parte de inscritos, tá? É como se fosse um grupo ali fechado que eu vou postar coisas um pouco mais avançadas para esse grupo fechado, tá? Se vocês quiserem, é só
clicar no botão para vocês serem membros, tá? Dar um apoio aí pro canal, que vocês vão ter acesso a algumas coisas um pouco mais avançadas e algumas dicas que eu uso no meu dia a dia, tá? Prompts e tudo mais. Tudo eu vou colocar lá, né? Tudo que a gente usa normalmente, que eu uso de forma profissional no meu dia a dia, vai estar disponível para vocês na área de membros, tá? Esse é um cara que eu tô fazendo ali também, que tá na área de membros, tá? Ele tá com integração com inteligência artificial e tudo mais. Aqui é só o front, tá? Eu não fiz a integração ainda, né? Fazendo junto com o pessoal. O que acontece? O que é o ideal para vocês? Vocês vão primeiro ter uma ideia de vocês vão fazer todas as telas, finalizou as telas, vamos supor que esteja finalizado aqui, tá? Supor que tá tudo linkado. Esse cara ainda não está finalizado, mas vamos supor que esteja. A gente vai clicar aqui, ó, download, tá? Export, download. Ele vai baixar um zip para nossa máquina, tá? É semelhante ao que tem naquela playlist ali que a gente está fazendo no aplicativo do Zero do Bolt, a gente fez o mesmo esquema, tá? Mas eu não fiquei muito nas explicações. Deixa eu concluir. Ele vai vir assim, ó. Tá vendo? A gente vai clicar no Project, vai selecionar tudo isso e vai extrair para a pasta que vocês estão utilizando, tá? Aqui a gente pode dar um nome para o projeto, tá? Então é só você ir aonde você guarda seus projetos, tá? Definir um nome para esse cara. Esse cara aqui é o Ian Transcriptor, pronto. Aí você deixa o nome, você vai abrir a pasta, tá? Aqui, ó, Ian Transcriptor. A gente vai copiar esse cara aqui para dentro, tá? Vai fazer a cópia, beleza. A gente sabe onde está, repos e app transcriptor, beleza? Beleza. Aí que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso cursor, tá? Entrou no cursor, a gente vai vir em File, Open Folder ou Indsurf, tá? O que vocês acharem melhor. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês também para falar os prós e contras de cada um, tá? Do windsurf, do cursor, qual que é o fluxo ideal, qual que é o fluxo que eu uso, tá? Porque tem algumas peculiaridades entre todos e nos geradores também, como o Bolt, o V0 e o Lovable, inclusive, tá? A gente vai clicar aqui, selecionar pasta. Ele vai tirar tudo esse cara daqui, tá? E vai abrir pra gente. Beleza? Tá carregando aqui. O meu demora um pouco para carregar porque ele tem bastante extensão, tá? Eu portei do VS Code. Os seus deve abrir um pouco mais rápido. Aí vocês vão clicar aqui para ele abrir o terminalzinho, tá vendo? Aí vocês vão clicar simplesmente em terminal. Ele já vai estar aberto dentro desta pasta. Então é muito importante a gente estar dentro da pasta do nosso repositório, tá? Espere ele carregar o terminal. Quando a gente faz a instalação do Git, a gente pode fazer a instalação do Bash, que é um terminalzinho de próprio GitHub. É o que eu uso, tá? Mas não tem problema vocês usarem o terminal de vocês normal, tá? Se clicando aqui, ó. Por que tá fechando? Esse é o PowerShell que é do Windows, tá? Ele tá demorando um pouquinho para abrir o Bash, porque tá carregando aí as extensões, tá? Ele já carregou, beleza? Esse cara aqui não tem nenhum Git, nada, né? Só uma outra de curiosidade, se a gente entrar na pasta do Bolt e clicar em prompts, a gente tem alguns prompts default que o Bolt faz ali interno em todos os comandos que você envia, tá? Para vocês terem uma noção que todas as IAs, principalmente essa que eu trago para vocês, Cursor, Windsurf, Bolt, Lovable também, e V0, são ótimas e excelentes, dá para fazer um produto do zero até o final, tá? Todas, todas. O que vai mudar a qualidade é como você conversa com elas, como você interage com elas e como você constrói seus prompts. É basicamente isso, tá? Todas dá para fazer um produto do zero.
de formas diferentes, mas todas dão, tá? Explicado isso, o que a gente vai fazer? Vamos voltar ali para nossa telinha do Bolt. E o que a gente vai fazer? No nosso Git, a gente vai clicar aqui, ó, criar novo repositório, tá? Aí normalmente nomeia com o mesmo nome que você colocou na pasta, não é necessário, mas é bom para vocês terem a localização, né, e fácil inteligibilidade das coisas, tá? Aí aqui, se você deixar público, qualquer pessoa que entrar no seu repositório vai poder ver esse código, tá? Se você deixar privado, só você vai ver esse repositório, tá? Então, se for um produto que vocês estão pensando em monetizar e lançar, o ideal é colocar privado, tá? Vamos deixar privado. Esse cara não precisa colocar, isso também não. Deixa eu ver se já tem. Beleza. E criar repositório. Beleza? Ele vai criar o repositório aqui pra gente, ó. Tá criado, mas tá vazio. Aí é bem simples, olha o que ele vai falar. Para enviar da linha de comando um repositório que existe, tá? Que é a gente já tem um sistema iniciado e tudo mais, tá? É basicamente isso, a gente vai falar, Git, o endereço do meu repositório é esse cara. Então a gente vai copiar, tá? Vai voltar lá no Git e vai fazer isso. Isso é importante também. Aqui ele está falando, como a gente deu o download direto do Bolt, ele não tem as configurações do Git, porque ele não foi iniciado no Git, não está versionado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever git init. Com o git init, a gente fala que esse é o repositório Git, tá? Então, beleza. E é basicamente o que ele fala quando não é um repositório, tá vendo? Esse cara não precisa, tá? É o git init que a gente fez, git init. Aqui ele tá falando, o git add, vamos falar um pouco dos comandos. O git init é para você inicializar o repositório, tá? O git add, você está falando para o git, adicione esse arquivo para eu enviar para o meu repositório. É basicamente isso. Separa esse arquivo que eu quero enviar. Aqui ele está falando para adicionar um readme.md. A gente não tem readme no nosso repositório, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá. A gente pode fazer o seguinte: git add, porque a gente quer adicionar todos os arquivos que está aqui, tá? Ponto. O ponto é o quê? Adiciona tudo. Eu não quero falar um por um, tá? Adiciona tudo. Só que eu acho interessante não enviar a do Bolt, tá? Eu acho interessante não versionar a do Bolt, porque a gente não precisa disso no nosso repositório, tá? Então o que a gente vai fazer? Tem um arquivinho aqui, ó, que chama git ignore, tá? Vou aumentar aqui para vocês. Esse cara aqui, ó, a gente vai clicar 2 vezes, tá vendo? É todos os caras que a gente não quer que enviar. A gente fala pro Git ignorar. Então a gente vai, tá vendo que tá verdinho aqui? Quando tá verdinho é que ele vai enviar. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar ponto .bolt, que é a pasta ali, tá? Salvar. Tá vendo que ele ficou cinza aqui, ó? Ele já não vai ser mais enviado, tá? Se a gente quiser tirar outro, cara, é a mesma coisa. Se aqui tiver tipo components, features, iTools, esse cara, a gente vai ter que adicionar app, components, features, iTools e o nome do arquivo, tá? Isso é para ignorar, tá? Então, beleza. A gente não quer ignorar, a gente quer adicionar todo o resto. Então, git add ponto, tá vendo? Ele adicionou tudo os nossos arquivos, tá? Adicionou os nossos arquivos, a gente vai fazer o quê? Um commit. O que é um commit? É um git commit. A gente passa o M, um traço M, que é message. A gente vai colocar um comentário para a gente saber o que a gente está enviando, tá? O porquê disso, tá? O porquê disso, pessoal? Quando a gente está trabalhando com software, a gente, às vezes é um time grande e tudo mais, e várias pessoas estão trabalhando no mesmo software, tá? E a gente precisa ter rastreabilidade do que a gente está fazendo, tá? Pra gente, depois, se a gente quiser voltar para esse ponto específico, a gente consegue para a gente ter uma mensagem de commit inteligível para a gente ver lá no Git e se localizar. Ou às vezes deu pau, a gente sabe
que entrou e o que pode ter afetado aquele bug, tá? Então é muito importante para rastreabilidade, tá? Então a gente vai digitar git commit-m e vai falar um commit. Aqui é o commit inicial da aplicação. Então esse é o inicial, tá? Beleza. Ele criou, ele não enviou ainda, tá? Para fazer o envio, o que a gente faz? Git push. Aí que ele vai falar. Ele vai falar que ele não sabe para qual URL ele está enviando. Lembra quando a gente tentou colocar o URL e falou que não era um repositório Git? A gente deu init, mas a gente não passou o URL para ele, tá? Então aqui ele está falando isso. E ele é bem explicativo. Quando a gente faz algum comando errado e tudo mais, ele vai falar para a gente, tá? Então o que ele está falando? Ah, você precisa me falar onde você quer enviar esse cara, tá? Então, para onde a gente quer enviar esse cara? É simplesmente essa linha aqui, ó. Então a gente vai voltar, vai falar para ele que é esse cara aqui. Beleza, ele já sabe o que é esse cara aqui. Aí, git push. Aí que ele tá falando aqui, tá? Ele tá falando que ele não tem uma branch nomeada lá para ele poder enviar, né? Você não tá passando para ela um nome e tudo mais. Então, aqui você tá falando para ela, bom, você vai enviar na branch orange, então você vai selecionar Ctrl C, clicar aqui, Ctrl V, beleza? Aí só para explicar o comando. Você tá falando o quê? Que o origin, né, originário, que vem do servidor, chama master. Então você está enviando para lá, tá? Só dá um enter. Beleza? Por aqui ele falou que tá ok, tá? Então, vamos olhar o repositório. A gente vai dar um refresh no repositório. Beleza. Já estamos com o nosso repositório, com todos os nossos arquivos aqui versionados, tá? E tá vendo? A aplicação fica aqui o commit. A gente clicar aqui, ó, um commit, vai aparecer a mensagem do commit nosso, tá vendo? A gente clicar em cima dele, a gente vê o que foi alterado, tá vendo? Normalmente, à esquerda fica o que era e à direita o que se tornou. Como é o primeiro commit, vai falar que não tinha nada e foi criado, tá? Mas quando a gente alterar algo, por exemplo, é, alterar, eu não estou mostrando, né? Vamos voltar aqui só para mostrar para vocês. Vamos alterar aqui, ó. AI Credit Total. Por exemplo, isso. Ctrl S para salvar aqui. Daí que a gente vai fazer. Outro comando interessante. Git status. O que o git status fala? De todos os repositórios, o que está modificado para eu saber mais ou menos o que eu modifiquei? O que ele vai falar? Você modificou, aí credit status. Aí que você vai fazer. Mesma coisa. Git add ponto. Ele vai adicionar isso na fila de commit. Deixa eu ver só. Git status. Beleza. Daí ele tá falando ali, tá vendo? Que foi esse cara foi modificado. Daí a gente vai voltar no git commit. Commit menos "-m". A gente vai falar alterado título do AI Credits. Que a gente foi exatamente o que a gente fez. Comitar, comitou. Aí a gente só precisa falar git push, tá? Acabou. Aí o que a gente vai fazer? Vamos voltar pro Git ali, só para mostrar para vocês como que ficou, tá? A gente volta lá no repositório e ele vai falar que na pasta ele vai mudar o commit, tá vendo? Alterado o título AI Credits. Mas se a gente ver aqui, a gente vê que a gente já tem dois commits. Daí a gente vai clicar aqui, alterado, aí que ele vai falar, bom, era assim e ficou assim. Então você tem rastreabilidade de tudo que você está fazendo, tá? Então, beleza, a gente aprendeu o que é repositório, a gente aprendeu a pegar no PC e upar pro repositório, tá? Aí, tudo que a gente for fazer direto da IDE, vou abrir o Composer aqui, ó.
Então, a gente vai mexendo aqui, pedindo para ele fazer, fazendo as integrações que a gente quer, blá blá blá. O importante, uma boa prática já. Tudo que a gente for fazer, a gente abre um composer para cada feature que a gente for fazer. Ah, eu quero fazer a integração com o login. A gente abre um composer do zero, vai fazendo, conversando para ele fazer as integrações. Finalizou, você testou aqui local, funcionou. Você vem aqui, comita só esse cara. Adicionado login na aplicação. Comita, faz o push, beleza. Por quê? Porque às vezes você pode até se perder no Composer, ficar comentando um monte de coisa e ele mudar seu código completamente, você se perder e não saber mais o que está funcionando, o que não está. E às vezes você pode comitar coisa e não testou alguma página e quebrou esse seu commit, então você consegue ir lá e fazer o depara, ver todos os arquivos, tá? Então você consegue ter uma rastreabilidade do seu sistema. Eu sei que a maioria de vocês não é um cara técnico, não entende muito de programação, mas esse é um caminho meio que sem volta. Assim que vocês estão inseridos nesse caminho do low code e tudo mais, vocês estão dando start na área de desenvolvimento e acredito e espero que todos vocês venham para a área de desenvolvimento, que é uma área bem legal. Então, normalmente o fluxo de trabalho é esse, tá? Para fazer o push e tudo mais. Aí, o que mais que a gente pode fazer? É que o pessoal pergunta também. Eu posso voltar esse código para o Bolt e alterar lá? Teoricamente, pode. Teoricamente, pode. Mas o que você tem que fazer? Você tem que instalar o Bolt D lá, que é o Bolt novo que o pessoal está fazendo para a versão local, tá? E você vai ter que fazer isso nele, porque ele tem a funcionalidade de fazer o upload dos seus arquivos locais e você consegue alterar nele. Só que você vai ter que linkar com uma API key da Anthropic lá, então você vai ter que pagar a key da Anthropic para ele ter uma qualidade semelhante ao que o Bolt é. Ainda não é igual ao do Bolt, o do Bolt é melhor por causa dos prompts, tá? O Bolt Web. Então não vai ficar 100%. Então dá. Agora o Bolt Web lá, o que eu pago, dá? Não dá. Ah, baixou, pessoal, acabou. É só na sua máquina, tá? Então você vai conseguir fazer as alterações de front e tudo mais via Cursor Windsurf. Você não consegue reinserir lá, tá? O que mais? Passei para um cara que é dev para ele fazer as alterações e eu alterei aqui também. E aí, como faz? Aí você vai trabalhar como o pessoal de TI trabalha hoje, tá? Você vai mandar suas modificações e a pessoa vai mandar as modificações dela. Aí o último que modificou vai pegar as modificações que foram feitas pelo anterior, vai colocar no código dele e vai adicionar as coisas que ele fez e vai upar, tá? Então, se mais de um trabalhar, vai ficando um pouco mais complexo e a gente precisa entender um pouco mais conceitos de Git, conceitos de merge, conceitos de rebase e tudo mais, que é coisa um pouquinho mais avançada que, se vocês forem seguir isso que eu acabei de explicar para vocês, baixarem o PC de vocês, mandarem para o repositório de vocês, fazer o trabalho diretamente na IDE, tanto front quanto back, fazer tudo na IDA e cometando só vocês, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês vão trabalhar tranquilamente, não vai dar pau, pode fazer tranquilo. Se fizer isso de alterar em outro lugar e tentar atualizar aqui, dá para fazer, mas é complexo e uma pessoa sem conhecimento na área não vai conseguir, tá? Então, para o vídeo de hoje, pessoal, eu queria trazer só essa parte do Git, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, por favor, deixe os comentários aqui, o que não entendeu, algum outro conceito que vocês acham confuso e querem que eu explique, perguntem aqui que eu trago para vocês também, tá? E lembrando a todos, o meu curso, acredito que a primeira aula vai sair até o final do mês, tá? De janeiro. Então terminem aqui, eu vou colocar aqui nos comentários o link para o formulário para vocês responderem, né, o que vocês querem ver no curso, tudo mais, o que vocês esperam aprender com o curso, que é muito importante para eu saber qual conteúdo eu vou passar para vocês, tá? Eu tenho muito conhecimento técnico e eu vou converter tudo isso numa linguagem totalmente acessível para vocês que estão entrando na área ou para vocês que não sabem, né, na parte de programação e querem pivotar o MVP para ganhar uma renda extra aí com a internet, que é super possível, plausível e provável, tá? Então, respondam aqui, coloquem o e-mail real de vocês, porque vocês vão ganhar um cupom de 50% de desconto no curso, tá? O curso vai ser para sempre, vocês vão pagar, vão ter acesso para ele para sempre, não tem essa de acesso anual, assinatura, nada. Pagou é de vocês, tá?
E terminando, se gostaram do conteúdo, compartilhe com os amigos aí que tem bastante ideias, que estão começando com o Bolt e tudo mais. Falem para eles sobre o canal também, tá? Se gostou, dá o like. Se não gostou, também dá o dislike para entender qual conteúdo está funcionando e qual não, tá? Basicamente é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.